Bem, boa noite a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muitíssimo à professora Caterina pelo convite para estar aqui hoje com vocês, para falar de um tema que eu acho de extrema relevância, que é a ponte entre a neurociência e a educação. Eu sou pedagoga de formação e tenho dedicado a minha vida profissional inteira a essa área. Já tive a oportunidade de trabalhar desde a educação infantil até a pós-graduação, então, com todas as idades, etapas de ensino. E também, logo depois que terminei o meu curso de pedagogia, eu fiz um curso de psicopedagogia, uma pós-graduação em São Paulo em psicopedagogia. E nessa época cheguei a trabalhar também cerca de 15 anos na clínica psicopedagógica. E depois fiz meu mestrado, doutorado na área de educação. A minha linha de pesquisa básica é neurociência, na verdade não neurociência, neurociência é um campo de estudo, mas a minha linha de pesquisa mesmo é inovação na educação e também aprendizagem criativa. O meu estudo no campo da neurociência se iniciou na década de 90, quando eu estava fazendo meu curso de psicopedagogia, e eu comecei a me interessar por essa temática, eu vi o quanto ela era relevante para o trabalho que eu desenvolvia na clínica psicopedagógica, e desde essa época eu constatei o quanto que esse conhecimento, apesar de ser muito relevante, ele não chegava na sala de aula. Né? Quando eu estava atendendo crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizagem, muitas vezes eu ia às escolas para conversar com os professores, e eu percebia muito claramente que, para o professor, essas evidências neurocientíficas que poderiam potencializar em muitos resultados de aprendizagem, muitas vezes não eram muito evidentes. E então, desde essa época, eu ficava pensando como é que a gente pode fazer chegar esse conhecimento na sala de aula, fazer sentido para o professor. E atualmente eu trabalho no Departamento Nacional do SESI, aqui em Brasília, e eu coordeno um programa de indicadores e evidências científicas que tem como objetivo desenvolver estudos e pesquisas no campo da educação para subsidiar aí os projetos educacionais da rede SESI. E, enfim, e dentro deste programa, em 2022, eu desenvolvi um estudo juntamente com a professora Leonor Bezerra Guerra, que é uma neurocientista e uma professora aposentada da Federal de Minas Gerais, e nós desenvolvemos um estudo que se chama Neurociência e Educação, olhando para o futuro da aprendizagem. Eu vou falar, inclusive, no meu primeiro slide, eu vou tratar um pouquinho sobre isso, mas quando eu convidei a professora Leonor para desenvolver esse estudo comigo, eu tinha alguns objetivos. Primeiro, eu queria publicar um livro, né, que fosse diretamente para o professor, que dialogasse com o professor. Eu queria que fosse um livro que não trabalhasse, muitas vezes a gente vê, né, algumas publicações sobre neurociência, educação, alguns livros, mas eles focam muito na parte da neuroanatomia, na fisiologia, né, de como o cérebro aprende nessa perspectiva. E a ideia do livro foi numa outra direção. A ideia do livro foi revisar a literatura mais recente no campo da neurociência, para tentar levantar princípios da neurociência que potencializam a aprendizagem. E mais do que isso, além de identificar esses princípios, o nosso objetivo era fazer tem uma seção do livro que a gente chama Transformando o Princípio em Ação, ou seja, como é que o professor pode transformar esse princípio neurocientífico em ação na sua sala de aula? Como é que ele utiliza esse princípio neurocientífico para potencializar os resultados de aprendizagem dos seus estudantes? Então, a gente desenvolveu esse estudo e depois fizemos uma publicação. Eu agora vou fazer a apresentação dos slides, porque lá tem um slide específico, onde tem inclusive um QR Code, porque esse livro está disponível, o PDF dele, para download gratuito. Então, todos vocês podem ter acesso a este livro. Eu vou fazer agora aqui o compartilhamento de tela, para que eu possa iniciar a minha apresentação. Vocês já conseguem visualizar o meu primeiro slide? Estamos sim. Sim. Ótimo. Bem, e aí com esse QR Code vocês conseguem, né, enfim, como eu falei anteriormente, baixar o PDF do livro, mas o nome do livro chama Neurociência e Educação, olhando para o futuro da aprendizagem. Então, quem também não conseguir captar pelo QR Code, só colocando o nome deste livro na internet, já é possível fazer o download do livro gratuitamente, tá? Bem,
essa aqui é a capinha do livro, né? Esse livro, ele traz, dentro das suas referências, nós nos pautamos ali para poder chegar nesses princípios em 840 estudos e pesquisas, que foram de 51 países diferentes. Os principais laboratórios de neurociência estão contemplados aqui com seus estudos neste livro. Nós também fizemos um glossário com 77 conceitos de neurociência, porque nosso objetivo era tirar um pouco do neurocienticês de dentro do livro, para deixar uma leitura mais fluida, para que a gente não precisasse, quando falar de sinapse, explicar o que é sinapse. Então, a gente trouxe os principais conceitos para esse glossário e facilitou muito, né, a leitura, ficar mais fluida para o professor. E nós preparamos também 5 infográficos, porque a ideia também era tornar ali aquela leitura mais tranquila e em determinados momentos fazer ali um determinado resumo a partir de um infográfico, onde a gente mostrasse para o professor de uma forma mais visual as grandes principais conclusões do livro, né? Depois eu posso também compartilhar um QR Code com vocês que traz todos os infográficos que estão no livro, mas eles também podem ser baixados isoladamente. Tá? Então, a gente tem um infográfico que fala como o cérebro aprende, né, os caminhos da aprendizagem, tem um infográfico que resume os 12 princípios, tem um que fala sobre, né, como transformar os princípios em ação, enfim, e esse material está disponível também para todos vocês. Bem, e aqui é o QR Code, agora eu não sei se esse aqui é dos infográficos ou se é do livro também, vocês podem captar. E se for do livro também, eu passo ao final o QR Code dos infográficos, tá bom? Bem, eu queria começar dizendo que, de alguma forma, a gente já sabe de cor, né, esse discurso de que o mundo mudou numa velocidade muito grande e que a escola, de alguma forma, não conseguiu avançar na mesma velocidade. A gente já tem um consenso de que a educação precisa ser transformada, ela precisa ser revolucionada. E se a gente parar para pensar, a gente vai observar que, de fato, a gente avançou muito rapidamente de uma sociedade que era agrícola, passando para a chamada sociedade industrial, depois nós chegamos na chamada sociedade do conhecimento, só que agora a gente não está mais na sociedade do conhecimento. A gente está numa sociedade pautada numa cultura de inovação. E nessa sociedade, o que importa não é tanto o volume de conhecimento, a quantidade de conhecimento que uma pessoa acumula, mas principalmente a sua capacidade de manejar de forma crítica e criativa esse conhecimento para gerar soluções inovadoras para o mundo à sua volta, né? E isso nos coloca diante de um problema educacional completamente diferente, no qual não faz o menor sentido a gente continuar formatando os alunos para as provas, ensinando conteúdos e formatando os alunos, mas sim ensinar a aprender e a pensar com autoria. E para que a gente possa avançar nessa direção, a gente tem de mudar o foco da nossa reflexão, que tradicionalmente tem recaído sobre o quê? O que a gente deve ensinar? O que os alunos devem aprender? Para um outro tipo de foco muito mais voltado para o como. Como a gente deve ensinar? Mas para a gente responder essa pergunta, a gente precisa entender com muito mais clareza como é que o nosso aluno aprende. Como é que ele processa a sua aprendizagem dentro do ponto de vista cerebral? Né? E nós sabemos, né, que todas as crianças e jovens que estão hoje nas nossas salas de aula, eles são nativos digitais. E o que isso significa? Significa, eu digo brincando, que a gente não está mais trabalhando com Homo sapiens, né? A gente está trabalhando com Homo sapiens, né? E isso muda tudo. Por que isso muda tudo? Porque esse Homo sapiens, ele tem o mesmo hardware, vamos dizer assim, de 300 mil anos atrás. Mas esse hardware, ele está rodando com softwares, com desafios completamente novos, que são impostos de alguma forma, né, pelo nosso modo de vida contemporâneo, né? Então, educar essa nova geração com modelos do passado é insustentável, porque é uma geração que está lidando com um conjunto de desafios muito diferentes dos desafios de muitos anos atrás. Então, esse cérebro está tendo que fazer um esforço para lidar com um volume de informação muito grande, né, para prestar atenção, né, a diferentes estímulos que chegam simultaneamente. Então, tem muitos desafios que estão sendo colocados, mas a gente continua, de alguma forma, com a mesma estrutura.
E por isso a gente nunca falou tanto sobre inovação na educação, né? Mas eu costumo dizer que a gente precisa inovar na educação, não só porque o mundo mudou ou porque o nosso aluno mudou, mas principalmente porque o que a gente está fazendo nas nossas salas de aula não está produzindo todos os resultados esperados em toda a sua potencialidade, né? Se a gente analisa os resultados do SAEB, o SAEB é o nosso sistema de avaliação da educação básica, que é realizado pelo INEP, pelo MEC. É uma avaliação de leitura, na verdade, de língua portuguesa e matemática, que todos os estudantes, especialmente os estudantes das escolas públicas, realizam, né? E o que a gente observa? Que apenas 1 em cada 10 alunos que terminam o ensino médio no Brasil tem aprendizado adequado em matemática, né? Eu diria que esse é um dado alarmante, mas eu acho que o mais preocupante é que a gente já sabe disso há cerca de 30 anos, porque a primeira edição do SAEB aconteceu na década de 90. E nesta época, né, os resultados já eram esses. Na época, na primeira avaliação que foi feita, era 11%. Né? Eram 11% dos alunos que tinham aprendizado adequado, e hoje nós estamos com 10%. Então, a gente avançou praticamente nada, a gente continua com um desafio muito grande, uma fragilidade muito grande dentro do ponto de vista de aprendizagem. As nossas crianças e jovens, elas passam pela escola, mas elas de fato não estão aprendendo tudo o que precisariam aprender. Ou seja, elas estão terminando a educação básica com um conjunto de fragilidades, e o mais preocupante é que essas fragilidades elas vão levar para a vida adulta. E por isso a gente tem, né, um alto índice de analfabetismo funcional no nosso país. Então, as pessoas vão para a vida adulta, mas levam essas fragilidades da educação básica. Então, a gente tem evidências, né, de sobra suficientes que mostram de forma cabal que a gente realmente precisa inovar. A gente precisa buscar novos caminhos na educação. Só que eu costumo dizer que inovar não é fazer uma coisa diferente apenas. Inovar é fazer a diferença. Ou seja, inovar na educação é fazer algo que gere valor, que leve a melhores resultados de aprendizagem dos nossos alunos. Por exemplo, se um professor decide inovar, ele decide fazer uma coisa diferente. Ele fala, hoje eu vou tirar meus alunos das carteiras enfileiradas, né? Eu vou fazer ali um trabalho de grupo, um projeto. Mas, se no final do dia esse professor tem um monte de cartolina colorida e pouco aprendizado, a gente não pode dizer que esse professor inovou. Concordam comigo? Porque apesar dele ter feito uma coisa diferente, ele não fez a diferença. E isso, eu, enquanto educadora, tenho me preocupado bastante, porque por essa busca desenfreada aí pela inovação, muitas vezes a gente tem visto muita perfumaria, muita coisa nova chegando na escola, muitas vezes, inclusive, um volume muito grande de novas tecnologias, mas, de fato, a gente não sabe em que medida tudo isso está transformando a educação e, principalmente, potencializando os resultados dos nossos alunos, né? Então, eu costumo dizer que a inovação, ela nunca está nos novos recursos que o professor usa. Não é necessariamente os recursos que vão fazer a transformação. E isso é importante que a gente compreenda. Muitas vezes, as pessoas entendem a inovação educacional como um sinônimo de trazer tecnologia para a sala de aula. Mas não é isso. A inovação não se limita a isso. Muitas vezes eu pergunto, às vezes em formação com os professores, eu pergunto, qual é a inovação educacional que você visualiza nessas imagens? E a grande maioria dos professores me diz, é a lousa digital. E eu digo, não é a lousa digital. A inovação educacional aqui é que os alunos, os estudantes estão na lousa digital e não passivos, sentados nas suas carteiras, ouvindo os seus professores, né? Então, a inovação educacional, ela vai estar sempre vinculada a uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma que leve, sim, o professor a utilizar os novos recursos, tecnológicos ou não, eles são muito bem-vindos, mas com uma intencionalidade pedagógica completamente diferente. Porque essa nova intencionalidade é que fará com que novos resultados sejam alcançados, né? Então, para a gente fazer essa grande mudança de paradigma que a gente precisa fazer na educação, eu acredito que nós precisamos de novas referências. Eu não tenho a menor dúvida que a neurociência e todas as evidências que têm sido geradas pela pesquisa desse campo podem contribuir e muito para que a gente possa fazer essa mudança de paradigma e para que a gente possa inovar na direção certa na educação.
E uma das grandes contribuições que eu acredito que a neurociência nos dá é quando ela nos diz que o nosso cérebro, o cérebro humano, é plástico. Nós sabemos que a neuroplasticidade, ela define, né, a estrutura e o funcionamento cerebral. E isso significa o quê? Que o nosso cérebro não nasce pronto. E ele está o tempo inteiro, a todo momento, se desenvolvendo. Quando a gente olha o cérebro de um bebezinho, né? O bebezinho, quando nasce, o cérebro dele tem ali 400 gramas. Quando ele chega no final da adolescência, esse mesmo cérebro está pesando cerca de 1,5 kg, que é o máximo, né, do peso de um cérebro adulto. Mas todos nós sabemos que essas mudanças, elas não são só quantitativas, mas elas são principalmente qualitativas, não é verdade? E qual que é o grande motor do desenvolvimento cerebral? O que mais faz o nosso sistema nervoso se desenvolver? A aprendizagem. E por quê? Porque nós não temos o instinto que nos garanta uma adaptação imediata. Os animais, a grande maioria das espécies, tem o instinto, e o instinto garante essa adaptação imediata. Se a gente observar um bezerrinho nascendo, uma vez eu tive a oportunidade, eu estava numa fazenda e vi, né, um bezerrinho nascendo, e é muito bonito de ver o quanto que esse bezerrinho, logo a nascer, ele já se equilibra ali nas 4 patinhas e logo depois ele instintivamente já vai buscar a teta da vaca para mamar. Né? Nós não podemos fazer isso de forma instintivamente ao nascer. Nós precisamos aprender a andar. Nós precisamos aprender a comer sozinhos. E tudo isso leva cerca de 1 ano, não é verdade? E isso que poderia parecer assim, uma dificuldade ou mesmo uma fragilidade do ser humano, é onde, na verdade, está toda a nossa potencialidade. Porque é exatamente porque a gente não tem um instinto e a gente precisa aprender é que a gente acaba desenvolvendo o nosso cérebro de uma maneira extraordinária. E a gente segue tendo de aprender ao longo de todo o desenvolvimento, não é verdade? Enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo, não importa a etapa, a idade que a gente tenha. E principalmente na primeira infância e na adolescência, a gente tem ali, né, grandes conquistas a fazer dentro do ponto de vista da aprendizagem. A gente tem de aprender não só a andar, a comer sozinhos, mas a gente precisa aprender a falar, a gente tem de aprender a controlar os esfíncteres, a gente tem de aprender a ler, a escrever, a gente tem de aprender todo o legado cultural e científico das gerações passadas, porque nada disso vem garantido na nossa bagagem genética. A gente tem de se apropriar de todo esse conhecimento que foi construído anteriormente, não é verdade? Então, a gente nasce com essa capacidade neurobiológica incrível, que de fato ela por si só já não diferencia muito dos outros animais, mas nós temos de transformar essa capacidade em habilidade. E é isso que a aprendizagem nos permite, transformar capacidades em habilidades. Uma coisa é a nossa capacidade biológica, o outro é o quanto a gente explora essas capacidades e as transforma em habilidades de fato via a aprendizagem. Né? E o interessante, e um ponto muito importante que a neurociência também traz com muita força, é o quanto que essa aprendizagem humana, ela acontece necessariamente por meio da interação social. Né? E o que a gente observa com pesquisas no campo da neurociência é que a qualidade dessa interação ela é determinante para o desenvolvimento cerebral. Crianças que são, de alguma forma, poupadas ou que não têm a possibilidade de ter um adulto que as ame e que as lhe dê atenção e que, de alguma forma, as estimule cognitivo, emocional, socialmente, a gente sabe o quanto que essas crianças ficam com o conjunto de debilidades. Né? E, em última instância, quando a pesquisa da neurociência nos diz isso, ela está nos dizendo que quem educa muda o cérebro, não é verdade? Por quê? Porque pais e professores estão constantemente gerando estímulos que ativam neurônios, que alteram sinapses e geram neuroplasticidade que leva, consequentemente, à reorganização do nosso cérebro e ao desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional. E por que isso é tão importante? Porque isso nos mostra, né, a importância de que o professor, sim, tenha acesso às principais descobertas da neurociência. Para quê? Para que ele possa fazer uma boa seleção das estratégias pedagógicas. Quanto mais ele conhecer o funcionamento cerebral, quanto mais ele entender
de como funciona a nossa memória, atenção, né, toda a questão das funções executivas, as emoções. Quando ele mais conhecer sobre o funcionamento cerebral, mais ele vai poder desenvolver estratégias pedagógicas mais alinhadas ao funcionamento cerebral e, consequentemente, levando a resultados de aprendizagem mais efetivos. E por que isso é tão importante? Porque se, por um lado, o cérebro é plástico, por outro, o que a neurociência nos mostra? Que ele requer intervenções adequadas para se desenvolver. As estratégias pedagógicas, elas não têm o mesmo impacto na reorganização cerebral. Algumas estratégias pedagógicas, elas podem potencializar os resultados de aprendizagem e outras estratégias podem dificultar sobremaneira o caminho de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a gente tem de refletir, mais do que nunca, eu costumo dizer, do que eu costumo chamar dos ensino dos excessos. O que é o ensino dos excessos? O ensino dos excessos é aquele onde o professor tem de lidar com o currículo inchado, ele tem de desenvolver trilhões de atividades para dar conta desse ensino, esse currículo enciclopédio, no menor tempo possível. Né? Então, eu costumo dizer que esse ensino dos excessos, que infelizmente a educação vem insistindo aí ao longo dos tempos, vai na direção oposta a tudo aquilo que a neurociência de alguma forma preconiza e que de alguma forma está ali significando ou simbolizado nesses 12 princípios que nós apresentamos neste livro que eu coloquei para vocês. E por que é tão importante a gente pensar sobre isso? Pensar sobre excesso, né, do nosso currículo, né, do nosso modelo de ensino. Porque aprender é abstrair. Aprender é descobrir aquilo que é essencial. Né? E para a gente poder aprender, para a gente poder chegar naquilo que é essencial, a gente tem de desenvolver uma reflexão própria. E o excesso dificulta muito essa reflexão própria, esses processos de autoria, porque você se perde nessa imensidão de conhecimento e você fica na superficialidade, você tem dificuldade de abstrair e de compreender aquilo que é essencial. Né? Então, esse modelo de ensino acaba distraindo os alunos com excesso de informação, e isso não favorece processos de aprendizagem efetivos. Se a gente parar para pensar um pouquinho e analisar o que a história conta, né, como é que o Isaac Newton chegou na lei da gravidade? Né, a história conta que ele estava embaixo de uma árvore, viu uma maçã caindo, e ele perguntou por que as maçãs caem? Né? Por que os corpos caem? Né? E aí eu pergunto para vocês, quantas e quantas pessoas já tinham visto maçãs caindo e nunca fizeram essa pergunta? Né? E por que elas não fizeram nunca essa pergunta? Porque elas não desenvolveram, né, uma mente investigativa como Newton, né, ou como bom cientista que era, tinha desenvolvido. Agora eu pergunto para vocês, se o Isaac Newton tivesse preocupado em ficar decorando que a maçã é uma fruta, ela vem da macieira, ela é vermelha, pode ser verde, ela é maçã por dentro, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sementinhas, 8 sementinhas. Se toda a energia do Isaac Newton estivesse para decorar informações sem sentido, será que ele teria conseguido abstrair o que era essencial? Será que ele teria feito perguntas relevantes e necessárias para construir uma teoria tão importante para o desenvolvimento da humanidade? Então, eu costumo dizer que a gente precisa entender melhor do funcionamento cerebral, entender melhor dos princípios da neurociência que potencializam a aprendizagem, para que a gente possa colocar tempo e energia naquilo que é essencial. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em ciências da natureza, o mais relevante não é saber de cor, né, a tabela periódica, né, um conjunto de conteúdos ali de química, física, biologia. O mais importante quando a gente pensa em ciências humanas é desenvolver nos nossos alunos esta capacidade, né, de pensar cientificamente, de ter uma mente investigativa, porque este pensamento científico é que é a base de todas as ciências. Quando a gente pensa em matemática, o essencial é que os nossos alunos desenvolvam uma capacidade de raciocínio lógico-matemático que é muito diferente do que decorar meia dúzia de algoritmos e repetir esses algoritmos em problemas que provavelmente serão muito semelhantes àqueles problemas que estarão na prova. Quando a gente pensa em língua portuguesa, o essencial é garantir que os nossos alunos tenham uma capacidade de leitura interpretativa, uma capacidade de escrita criativa e argumentativa.
E muitas vezes a gente coloca muita tinta, coloca muito tempo e energia para que eles decorem a diferença entre aposto e vocativo, né? Eu não estou querendo dizer para vocês aqui que os conteúdos, né, que aprender, por exemplo, a diferença entre aposto e vocativo não seja importante. O que eu estou querendo dizer é que isso não pode ser o ponto de partida, no melhor, não pode ser o ponto de chegada, né? Tem que ser o ponto de partida, porque se isso não contribui para que esse aluno melhore a sua capacidade de leitura e de escrita, isso cai no vazio. Porque muito provavelmente a grande maioria das pessoas adultas já não lembra mais o que é aposto, né, e vocativo, mas não teve a possibilidade de trabalhar de forma aprofundada a sua capacidade crítica e criativa diante de processos de leitura e escrita que são a base para qualquer aprendizagem efetiva. E quando a gente pensa em ciências humanas, a gente precisa, né, romper com esse objetivo que leva nossos alunos a ficar decorando fatos e datas, porque isso não é o mais relevante, né? Saber a data de uma determinada batalha ou de determinada guerra não contribui nada para o nosso estudante. Ele precisa entender em que medida aquilo que ele está aprendendo em história, ou aquela batalha, aquela guerra, foi significativa e impactou o contexto histórico daquele momento e também o contexto histórico que veio em seguida. Isso é que é importante, ele entender como esse passado, né, nos levou ao presente. E também compreender, pensando em guerras, em batalhas, por exemplo, né, fazer uma reflexão. Poxa, o ser humano já fazia guerras desde milhares de anos atrás. Por que a gente continua fazendo guerra? Né? E o que falta para que a gente tenha paz? Então, a gente precisa colocar tempo e energia naquilo que é essencial. E se a gente entender o funcionamento cerebral e trabalhar com esses princípios, a gente vai quebrar com esse modelo passivo-reprodutivo, porque a gente vai entender que o cérebro precisa de um motivo para se colocar em ação, precisa de emocionalidade, precisa de processos de atenção seletiva que tragam sentido e significado para aquilo que você está aprendendo. Então, a gente precisa romper com esse modelo e a gente entendendo melhor esse funcionamento cerebral, a gente vai ter muito mais condição plena de fazer as mudanças necessárias nas práticas pedagógicas para que a gente chegue a melhores resultados de aprendizagem. E por que isso é tão importante? Porque eu diria que a crise na aprendizagem no Brasil, e eu diria que também em muitas partes do mundo, não diz respeito apenas aos resultados pífios de aprendizagem que a gente tem, por exemplo, língua portuguesa e matemática aqui no Brasil, e que toda vez que a gente faz uma avaliação internacional, isso fica muito evidente, o quanto que a gente não consegue avançar, né, na aprendizagem dos nossos estudantes. O PISA, que é a avaliação que a OCDE faz, a gente participa, o Brasil, desde 2000, desde a primeira edição do PISA, o Brasil participa. E os nossos resultados avançaram muito pouco nesses 24 anos. Então, é preocupante de ver que o cenário é crítico e o filme, né, a fotografia atual é crítica, e o filme também não tem sido bom, porque a gente não tem conseguido avançar na rapidez, na velocidade que a gente precisa para garantir melhor condição social para a nossa população. Porque essas pessoas que não garantem a educação básica, elas acabam prejudicadas na sua vida adulta, na sua capacidade de ampliar a sua renda, de conseguir um trabalho que não seja um trabalho informal, né? Avançar na sua capacidade de exercer a sua cidadania. Então, a gente tem de refletir sobre tudo isso. Mas, para além desses resultados tão negativos nas áreas de conhecimento básicos, eu diria que a gente tem um outro problema muito grave, que é uma crise de motivação. A gente tem ouvido constantemente os professores relatando que os alunos estão cada vez mais desinteressados, que eles não têm interesse genuíno em aprender. E que isso, muitas vezes, leva a uma dispersão muito grande, uma falta de interesse sobre aquilo que está sendo apresentado. Eu não sei se vocês têm esse dado, mas se a gente analisar os dados do censo escolar, que são gerados anualmente aí pelo INEP, pelo MEC, vocês vão identificar lá no censo escolar que cerca de 700 mil alunos, crianças e jovens, abandonaram a escola no ano passado. Então, é um dado alarmante, é muito crítica essa situação. Se a gente fizer uma conta rapidinha de padeiro, a gente vai ver que a cada 1 minuto um aluno desistiu da escola no Brasil no ano passado. E se a gente
for atrás das estatísticas, buscar entender o que está por trás das estatísticas, para tentar entender o que leva a essa evasão escolar, tem uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE, juntamente com a PNAD, que buscou compreender, dialogou com esse jovem que deixou a escola e fez a pergunta para ele, né, por que ele havia deixado a escola, e colocou ali um conjunto de opções de resposta. Algumas respostas que vieram, quando eu fui analisar os resultados, né, algumas respostas, infelizmente, a gente já conhece. A gente sabe que boa parte desse jovem deixa a escola porque precisa estudar, precisa trabalhar, precisa ampliar a renda da família, às vezes é a gravidez precoce. Mas o que me chamou muita atenção no resultado dessa pesquisa é que 23,7% desses jovens disseram que deixaram a escola por falta de interesse. Deixaram a escola porque não queriam continuar os estudos. E isso é muito preocupante. Primeiro, porque não é residual, a gente está falando de quase um quarto desses jovens. E segundo, é preocupante porque esse jovem que deveria estar pleno, interessado nos seus estudos, né? Motivado para construir o seu futuro, motivado por aprender cada vez mais e se desenvolver, esse jovem diz que não tem interesse em estar na escola. Então, a gente tem de entender em que medida, de fato, esse jovem falhou com a escola, ou essa escola está falhando com esse jovem, e não está garantido que essa escola faça sentido para ele, porque ele deveria estar pleno e não negando essa possibilidade de aprender. Mas eu diria que, paralelo a esse problema da evasão, que as estatísticas mostram muito claramente o quanto ele é alarmante, eu acho que tem um outro também problema, né, muito grave, e eu diria que também ele é muito alarmante, porque ele, inclusive, não entra para as estatísticas, e por isso eu coloco ele aqui como se fosse a evasão é a ponta do iceberg, e este outro problema que eu vou abordar agora com vocês seria o gelo que fica embaixo, né, da pontinha do iceberg. E eu chamo essa parte que fica submersa de evasão subjetiva. Por que eu chamo essa parte de evasão subjetiva? Porque são todos aqueles alunos que não entraram para as estatísticas, eles não aparecem ali no pico ali né, do iceberg. Por quê? Porque eles não entraram para as estatísticas. Esses alunos, eles estão na escola, eles não deixaram a escola, eles não entraram para as estatísticas do MEC, lá do censo escolar. No entanto, apesar dele estar na escola, ele não está na escola. Ele só está na escola porque ele é obrigado a estar na escola. Ele não gosta de ir para a escola, ele não tem nenhuma motivação para aprender, pouquíssimo engajamento, consequentemente, ele não presta atenção, ele estuda ali em cima da hora da prova, ou seja, coloca tudo aquilo na memória de trabalho, né? E 2, 3 dias depois, muitas vezes, ele não lembra de boa parte daquilo que ele estudou. Então, isso é muito preocupante, porque essa evasão subjetiva retira, né, toda a potencialidade dos resultados de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, nós temos de entender como funciona a motivação, como é que ela está atrelada à memória, como é que a gente favorece processos de constituição de sentido para que esse aluno possa realmente estar inteiro e pleno na sua sala de aula, absorvendo em toda a potencialidade aquilo que está sendo trabalhado pelo professor. Eu já dei muita aula na pós-graduação e, às vezes, no final assim, do semestre, um aluno ou outro chegava e falava assim, professor, eu estou muito preocupado. E eu dizia assim, mas por que você está preocupado? Eu estou preocupado porque está chegando o final do semestre e eu ainda não fiz o seu trabalho. E aí eu respondi assim, não se preocupe, você não precisa, né, fazer o meu trabalho. E aí ele disse, não, professor, não precisa fazer seu trabalho. Eu digo, não, você não precisa fazer o meu trabalho. Faça o seu trabalho, porque se você fizer o seu trabalho, você vai ver que você vai conseguir rapidinho. E eles sorriam percebendo uma inversão que tirava deles a própria autoria, porque, na verdade, o trabalho é dele, não é meu, na verdade. Mas, infelizmente, se a gente parar para analisar, essa é a lógica que está estabelecida nas nossas escolas, da educação infantil à pós-graduação, eu posso dizer assim. Né? Parece que o aluno funciona só em função do professor. Né? Ele faz porque o professor pediu. E muitas vezes, se o professor não pediu, muitas vezes pode ser que ele não faça nada. Então, a gente precisa romper com essa aprendizagem esvaziada de sentido, voltada para atender exclusivamente a expectativa do professor. Então, o aluno, ele entra na escola, ele fica ali se movimentando para tirar uma nota, para passar de ano, para ir para outra etapa, e para avançar, mas é que ele faz tudo isso de uma forma automática.
E isso não favorece os processos de aprendizagem. A gente sabe pela neurociência que o cérebro ele precisa de um motivo para entrar em ação. Se não houver constituição de sentido, motivação, engajamento, é muito difícil que, de fato, ele possa se apropriar daquilo que ele está, de alguma forma, sendo apresentado em sala de aula. E aí a gente tem de refletir. Por que o nosso aluno funciona assim? Por que ele acha que o trabalho é do professor e não dele? Por que ele acha, né? Porque quantas vezes, eu pergunto a vocês, eu em sala de aula, quantas vezes o aluno virou para mim e falou, professor, isso vai cair na prova? Né? Quem nunca? Enquanto o professor viu essa pergunta. O que está por trás dessa pergunta, gente? Né? Se vai cair na prova, eu estudo. Se não vai, né? Deixa para lá. Por quê? Porque ele não se movimenta para aprender porque ele está interessado genuinamente naquilo que a gente está apresentando, mas ele se movimenta para tirar uma nota, para passar de ano. Né? Por quê? Porque ele está respondendo a um processo educativo que o coloca nesse lugar de passividade. Então, ele funciona via motivação extrínseca. Poucos dos nossos alunos estão aprendendo porque eles estão verdadeiramente ou genuinamente interessados em aprender, porque eles estão apaixonados pelo conhecimento. Né? A grande maioria está aprendendo porque está ali com uma cenouria, que é uma prova, né? Que é uma nota, que ele precisa ter para poder avançar no sistema. Ou os menores, né, estudam porque para não ficar de castigo, ou para ganhar um presente, ou para não ficar de recuperação, enfim, e tudo isso é muito negativo, né, porque tudo isso leva a uma aprendizagem automática. Então, quando aquele aluno, né, eu costumo dizer, quando aquele aluno ele funciona só em função da cenourinha, por que isso é prejudicial ao longo do tempo? Porque quando você tira a cenourinha, você tira também toda a mobilização para a aprendizagem. E isso é muito crítico. Por quê? Porque a gente está num cenário atual onde, em função desse avanço científico e tecnológico veloz, né, e disruptivo, a gente tem percebido um avanço muito grande dentro do ponto de vista do conhecimento. Então, a gente sabe, uma pessoa que entra na universidade hoje, ela vai fazer um curso de 4, 5 anos, quando termina esse curso, essa pessoa precisa, novamente, rever, né, o que ela aprendeu no primeiro ano, porque tem muita coisa que já foi, que já avançou, ela tem de se atualizar. Isso significa o quê? Que a aprendizagem ela não vai terminar nem no ensino médio, nem na graduação, nem na pós-graduação. A aprendizagem no contexto contemporâneo ela é ao longo da vida. Então, na educação básica, o mais importante da gente garantir, além de uma boa base nas áreas do conhecimento básicas, é garantir que esse aluno tenha motivação para aprender, desenvolva essa curiosidade epistemofílica, que tenha prazer de construir o conhecimento, para que ele saia da escola e continue querendo aprender. E não funcione apenas quando um professor está movimentando ele na aprendizagem. Então, para concluir, eu diria que para a gente poder fazer essa grande mudança de chave na educação que a gente precisa fazer, a gente tem de entender definitivamente a diferença entre informar e educar. Quando eu informo, eu passo dados, conceitos e fórmulas. Quando eu educo, eu transformo. Né? Então, educação tem a ver não com informação, mas com transformação. E é essa educação transformadora que a gente precisa no século XXI. Só que eu costumo dizer que a gente tem de acelerar o passo, né? Porque quando a gente fala em século XXI, um quarto desse século já foi. Então, até quando a gente vai ficar falando, né, dessa educação do século XXI? Não dá mais para a gente manter isso no discurso. A gente tem de ir para a ação, a gente tem que transformar a nossa sala de aula, porque o tempo passa. E nossas crianças e jovens precisam de uma educação transformadora. A gente precisa de uma educação na qual os alunos não simplesmente passem pela escola, mas sejam transformados por essa escola. E isso, eu não tenho a menor dúvida que a neurociência pode nos ajudar sobremaneira. Bem, muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigada, Ana Luísa. Excelente fala, nos faz refletir muito, né, sobre a educação e sobre o papel da ciência. Bom, eu vou agora fazer a minha apresentação, que vai ser breve. Deixa eu aqui compartilhar. Ok. Vocês estão vendo? Acho que sim.
Bom, eu vou me apresentar, eu sou a Caterina Lukássová, eu sou formada em psicologia, com mestrado em distúrbios de desenvolvimento e doutorado em ciências, e estudo muito aprendizagem e linguagem em crianças e com enfoque principal na alfabetização. Então, eu vou trazer uma visão um pouco diferente da Ana, mas é complementar. Eu vou falar um pouquinho sobre a experiência do que é ser um neurocientista, o que ele faz, como ele busca as evidências e os dados, e o que podemos fazer com esses dados para criar justamente pontes com a educação, né? Então, onde poderia ser esse local de encontro entre as duas áreas. Então, especificamente na leitura, quando a gente olha as grandes obras ou evidências e conhecimento que temos aqui à disposição, a gente se pergunta como esse conhecimento foi gerado, né? De onde ele vem, de onde vieram essas evidências que poderiam ter, então, poder transformador na educação. E vou falar especificamente de alguns estudos que foram feitos na leitura e que modificaram um pouco o jeito que a gente olha o processo de alfabetização. Então, em 2012, foi publicado um estudo muito importante pelo grupo do Stanislas Dehaene, que avaliou ativação neural em pessoas, em adultos, pessoas que não tiveram oportunidade de irem para a escola quando crianças. Muitas dessas pessoas eram analfabetos e uma parte dessas pessoas eram ex-analfabetos, ou seja, elas foram alfabetizadas quando adultos. Esse estudo foi muito importante porque ele mostrou que uma pequena região no giro fusiforme, nessa região occipitotemporal, ela progressivamente se especializa no reconhecimento de palavras e letras. E com progressão na alfabetização, essa especialização é mais evidente, ou seja, essa região emite mais sinal, e em pessoas que não passaram pela alfabetização, essa ativação ela não é específica a letras, ou seja, essa região que corresponde à área, à via visual de processamento, ela responde ou ela ativa para faces, para casas, ferramentas, mas apenas imaginar e como alfabetização, uma pequena porção dessa região deixa de responder para esses estímulos e passa a responder seletivamente para as palavras. Esse achado foi importante porque ele estabeleceu o princípio de reciclagem neural, ou seja, as pessoas não aprendem a ler e escrever de forma automática, elas precisam ser alfabetizadas, elas precisam ser ensinadas. E quando isso acontece, o nosso cérebro se reestrutura. A Ana Luísa falou aqui muito sobre a importância de plasticidade neural. E as evidências mostram que a plasticidade neural acontece ao longo da vida toda e ela é responsável por muitos comportamentos e a modificação nos comportamentos. Agora, esse tipo de evidência que gerou a hipótese de reciclagem neuronal, ele é gerado pela técnica chamada ressonância magnética funcional. Ela funciona dessa seguinte maneira. Nós colocamos uma pessoa dentro de um campo magnético, tipicamente de um equipamento que se chama ressonância magnética, e esse campo magnético altera o funcionamento ou comportamento dos prótons dentro do tecido. Aqui temos uma imagem que mostra quando uma pessoa está fazendo uma tarefa dentro da ressonância magnética, aquelas regiões neurais passam a consumir mais oxigênio e mais glucose, portanto, acontece uma dilatação vascular, aumenta o influxo de sangue oxigenado, e com isso também se modifica uma relação entre sangue oxigenada e desoxigenada. Então, essa mudança vascular, essa dilatação vascular, gera um efeito chamado efeito Bold, e nós temos uma variação no sinal que essas regiões estão emitidas, e esse sinal pode ser captado. Então, aqui embaixo temos uma representação do sinal neural emitido em determinadas regiões, quando a pessoa faz essa tarefa. Com esse sinal, a gente consegue reconstruir essa imagem e perceber, então, quais áreas do cérebro ativaram, por exemplo, durante reconhecimento de faces, ou reconhecimento de instrumentos, ou reconhecimento de palavras.
Agora, o que é interessante, quando a pessoa é alfabetizada, o cérebro ele se reestrutura para justamente dar conta desse reconhecimento automático e rápido de palavras. Até então, a criança, com 5, 6 anos, ela já domina muitas coisas, né? Ela tem uma linguagem perfeitamente desenvolvida, ela tem processamento visual, ela tem percepção, ela tem pensamento, mas quando ela é alfabetizada, uma única tarefa tem que ser feita inicialmente, tem que se conectar aos sistemas visuais, que vão processar esses símbolos, que são as letras e as palavras, com o sistema de linguagem, para que esses símbolos possam ser reconhecidos e lidos. Então, essa conexão, essa nova conexão, ela requer um tempo, mas ela acontece em crianças relativamente rápido, em termos de meses. Aqui temos uma imagem que saiu do forno hoje à tarde. Ana, esse é o nosso último piloto em campo magnético de 7 Tesla, aqui no Hospital das Clínicas. E aqui temos uma imagem de um adulto universitário lendo, reconhecendo palavras, porque essas palavras elas são apresentadas muito brevemente, por 200, 400 milissegundos. E vocês podem observar que as regiões que são conhecidas, que estão no giro fusiforme, são conhecidas como área de forma visual da palavra, essas pequenas regiões ativadas, elas emitem mais sinal quando a pessoa olha para as palavras, versus instrumentos, versus faces. Tá? Então, aqui temos nossa primeira imagem de um brasileiro já alfabetizado, mas esse foi o último teste para a gente poder começar a estudar adultos analfabetos. Então, o próximo passo é a gente avaliar justamente pessoas ao longo de um ano no processo de alfabetização e talvez seremos capazes de observar como que acontece justamente essa reestruturação dessas áreas e mudança na ativação referente à leitura. Então, significa que o cérebro se modifica o tempo todo? Sim, a Ana mostrou imagem aqui, eu tenho vídeo do mesmo estudo. Então, esse estudo mostra como que muda a espessura cortical em pessoas de 8 a 15 a 16 anos. E vocês podem ver que essa mudança na espessura cortical, ela é constante, progressiva, e ela não acontece de maneira idêntica em todas as áreas. Ou seja, depende da atividade, do comportamento que a gente fala, ele pode maturar mais cedo ou mais tarde no curso da vida. Quando falamos da leitura, é uma habilidade complexa, vamos então olhar ela agora no nível de comportamento. Uma leitura fluente, um leitor universitário, do jeito que a gente viu, cujo cérebro a gente viu agora há pouco, ela requer um conjunto de habilidades, desde habilidades mais básicas, que estão aqui na parte inferior da imagem. Então, esse é o modelo do Scarborough, que aproxima a leitura à corda naval, composta por vários fios, e esses fios entrelaçados fazem com que um leitor seja fluente. As habilidades mais básicas têm a ver com a leitura, conversão justamente dessas imagens. Então, precisamos de reconhecimento visual, precisamos também, criança precisa trabalhar bem como sons, então consciência fonológica e entender princípio alfabético, ou seja, como que esse símbolo, qual som ele assume. E aqui na parte superior temos habilidades mais complexas, porque eu posso decodificar o texto, mas eu ainda preciso ter conhecimento geral, vocabulário, saber a estrutura da linguagem, como a Ana falou, e preciso ter raciocínio verbal e inteligência e conhecimento literário para conseguir compreender de uma maneira complexa os textos que encontro pela frente. Quando vamos para a escola para avaliar, então, habilidades, para observar como esse processo se dá em crianças, a gente encontra uma variabilidade, né, muito grande de conhecimento e de habilidades no começo da alfabetização. Aqui temos um dado, um gráfico de uma amostra bem pequena de uma escola de Santo André, perto de uma comunidade, então são crianças de baixo nível socioeconômico. E o que vocês estão vendo é o resultado deles, o desempenho deles na leitura de palavra, depois de um ano de intervenção. Então, aqui o grupo vermelho são crianças que têm desenvolvimento sem dificuldade, grupo verde e azul são crianças que mostraram dificuldade na leitura e passaram pela intervenção.
E esse dado é no final da intervenção, então a gente pode ver que o grupo azul se beneficiou mais da intervenção do que o grupo verde. Agora vamos aos pouquinhos, vamos olhando qual é o perfil deles, quais são essas habilidades base e como que essas habilidades variam entre o grupo azul e verde. Uma primeira, esse é resultado na leitura de palavras no começo, antes da intervenção, então vocês podem perceber que o grupo verde e azul realmente estava em leitura, no nível de 0 de leitura, vamos dizer assim. E agora vamos indo para as habilidades. Então, para crianças começarem a ler, uma das habilidades muito importante é vocabulário, né? Quando avaliamos, por exemplo, a quantidade de palavras dentro de um grupo semântico, como animais, que a criança consegue evocar, ou quantidade de palavras que uma criança consegue evocar com base no som, palavras que começam com o mesmo som, a gente percebe que nossos grupos verde e azul, elas estão abaixo do grupo de crianças que tem desenvolvimento típico. E por que o vocabulário é tão importante? O vocabulário se desenvolve nos primeiros 6 meses, criança desde muito cedo, ela começa a treinar a fala e a inserção dela na sociedade por meio da fala. Uhum. Mamãe. Deixa eu voltar de novo. Então, aqui temos, primeiro eu vou pausar. Trem. Ok. Eu quero pausar só para mostrar que essa é uma criança de 3 anos, então muito antes de alfabetização, e na frente dela tem um rastreador ocular. É um equipamento que emite luz infravermelha, essa luz infravermelha ilumina a pupila, e o computador, então, é capaz de registrar onde essa criança está olhando na tela do computador. A criança está fazendo uma tarefa simples, ela está reconhecendo as imagens de acordo com a palavra que ela escuta. É uma tarefa muito simples. Vamos olhar como que essa criança desempenha essa tarefa. Muito bem. Mamãe. Borca. Trem. Muito bem. E o resultado de um rastreio ocular assim nos dá resultado, nosso resultado vai mostrar qual é a região que ela mais fixou, ou seja, ela reconhece a palavra, ela olha para a palavra que ela ouviu, ou vocês ouviram lá no meio dessas palavras que a criança estava ouvindo, borca não existe. Então, será que ela vai olhar para o objeto que ela desconhece porque ela vai associar a palavra estranha como borca como objeto novo? Tá? Aqui vocês podem observar que no caso de mamadeira, a criança escutou mamadeira e de fato ela gera mais olhar para a palavra certa, né? Ela olha mais para o objeto que foi nomeado e ela também explora outro objeto, mas o foco de atenção está na palavra certa. Então, o rastreador ocular, ele é uma outra ferramenta que dentro de neurociência, estudando cognição humana, a gente pode usar para termos mais dado, para entendermos melhor como que os processos se desenvolvem. E a linguagem, no caso o vocabulário, ele é importante, porque a criança, ao nomear os objetos em sua volta, adquire conceitos linguísticos. Quando ela entra na alfabetização, ela consegue, né, decodificando as palavras escritas, ela consegue compreender, e isso ajuda ela na decodificação. Agora, com qual velocidade, quando eu conheço um objeto, com qual velocidade eu consigo de fato reconhecer ele e evocar ele? Aqui temos uma outra tarefa, nomeação rápida de cores. Então, a criança já conhece cores, mas o qual rápido ela consegue acessar esse conceito na sua mente. Vocês, de novo, podem observar que o grupo azul e verde, ele demora mais tempo. E temos algumas bolinhas bem em cima, alguns sujeitos demoram muito mais tempo. Ou seja, embora eles conhecem a palavra, mesmo conhecendo a palavra, eles levam mais tempo para achar esse conceito e trazer esse conceito de volta. Isso pode me prejudicar quando eu faço compreensão? Pode sim. Aqui temos 2 imagens, uma mostra uma frase simples, então a menina está apontando.
E a criança, temos aqui de novo o rastreador ocular associado, então essas bolinhas estão mostrando para onde a criança estava olhando, e compreender e responder, escolher a imagem correta. Quando eu tenho uma frase, a menina está apontando, é relativamente simples e é uma tarefa direta. Mas ainda assim eu posso ter uma diferença entre as crianças, né? Porque qual é a rapidez com qual eu consigo resgatar esses conceitos conhecidos? Agora, quando a gente aumenta a dificuldade dessa frase, por exemplo, o cachecol está em cima do lápis que é azul. Eu ainda preciso fazer o mesmo trabalho, ou seja, compreender e acessar o conceito, mas nesse momento eu preciso também entender a relação entre os objetos. Então, é o cachecol está em cima, é o lápis que está em cima. É o cachecol que é azul, é o lápis que é azul. Tá? Então, é como se a carga cognitiva dessa tarefa aumenta mais ainda. E se a criança tem uma dificuldade inicial de acessar os conceitos simples, ela vai ter mais dificuldade de acessar conceitos mais difíceis e de fazer compreensão dessa frase. Aqui temos outra habilidade relacionada. Bom, se eu acessei o conceito linguístico, por exemplo, numa frase que acabamos de ver, que é uma frase complexa, eu ainda preciso analisar a relação entre os conceitos, eu vou precisar também uma habilidade que se chama memória de trabalho, memória de curto prazo, justamente que vai possibilitar que os conceitos, ou as palavras, ou as informações recentes sejam mantidos ativos na minha memória, na minha bancada de trabalho, para que possa acontecer essa análise. E os dados das crianças com dificuldade de alfabetização ou dificuldade de leitura consistentemente mostram, não é só nossa pesquisa, mas são outras pesquisas também, que as crianças que passam pela alfabetização com dificuldade apresentam, né, mais dificuldade também nessa tarefa. Então, manter o estímulo ativo por curto tempo, mas também repassar essa informação para a memória de longo prazo, ou seja, tornar essa memória constante, né? Tornar essa memória duradoura. Crianças podem ter mais dificuldade. Naquele dia estava muito triste. Ele não quis ir à escola, nem quis almoçar ou macar. Bom, aqui é uma criança lendo, é uma criança de 5 anos, então ela está lendo antes do tempo, né? E eu queria mostrar essa gravação porque ela é impressionante de várias maneiras. Como que uma criança aprende a ler antes da hora? Justamente quais são essas habilidades que a gente acabou de conhecer junto? Será que elas predispõem a criança a desenvolver a leitura antes? Né? Então, uma criança que é de uma família classe média, pais gostam de ler, colocam ela no ambiente de livros, leiam livros, estimulam ela para a leitura, mas ela não foi ensinada consistentemente, né, antes da hora a leitura. Mesmo assim, ela mostra que ela está decodificando as palavras, ela está lendo e compreendendo. É uma criança que tem uma boa memória, sempre mostrou facilidade de brincar com sons e de perceber e guardar os sons, tanto que ela tem também facilidade em inglês, né? Só de ouvir desenhos e de ouvir, de fazer jogos em inglês. É uma criança que tem um bom vocabulário e do resto é uma criança normal. Né? Então, podemos pensar que se a gente coloca crianças em situações de estímulos adequados ao longo da primeira infância, e se essas crianças, né, por questão genética, tiverem muita facilidade, elas têm grande chance de começarem a ler antes da hora. Mas, se essas crianças, né, não tiveram nenhuma predisposição, facilidade nessas habilidades que a gente conversou, mesmo assim elas são perfeitamente capazes de aprender a ler dentro do seu tempo certo, ou seja, na primeira série, no máximo finalizando na segunda série. Agora, significa que elas já se tornam leitores críticos? Claro que não, porque o que a gente está vendo é justamente essa parte de baixo,
né, de leitura, de decodificação e conversão grafema-fonema, que vai se tornando cada vez mais automática e tem que ser automático. Porque o que ainda a criança que gentil vai precisar enfrentar, e está enfrentando hoje já com 6, 7 anos, é justamente a parte de cima da coda, ou seja, desenvolver toda essa metacognição ligada à linguagem e toda essa metacognição ligada a raciocínio linguístico e verbal e conhecimento de textos. Tá? Então, metade do caminho feito e outra metade está pela frente, mas tem toda a chance de dar certo. Bom, o que então nosso grupo está fazendo para ajudar justamente crianças nessa fase inicial de alfabetização, que é tão importante para a alfabetização, para a automatização das habilidades básicas de leitura? Junto com o grupo da França, trabalhamos no desenvolvimento de jogo, de plataforma chamado Calulu. Desde 2019, estamos trabalhando na versão brasileira dessa plataforma. E essa plataforma traz um jogo que é justamente ajudar... Olá! Pronto para a sua dose de aventura? Toque na tela para começar. Então, essa plataforma ajuda a criança a automatizar de uma maneira gradual e direta, explícita, essa habilidade de conversão grafema-fonema e reconhecimento, né, síntese de palavras. Eu vou deixar tocar um pouquinho, para vocês verem a estrutura. Então, o jogo oferece um caminho pelos jardins do cérebro, e dentro de cada caminho, a criança vai percorrendo pela apresentação da letra ou do conteúdo daquela unidade. Então, aqui ela é apresentada ao conteúdo. Ovo. Depois ela traça a letra, que pode ser maiúscula, minúscula, cursiva. E, por final, ela tem uma série de jogos, minigames, para treinar o conceito. Um exemplo. Muito bem, eu vou para frente. Olá! Todo esse jogo também possibilita devolução do progresso que cada aluno tem, porque cada aluno tem acesso por seu código personalizado, então o professor pode trabalhar com um tipo de erros, com trocas que permanecem, tá? Então temos todo o sistema de dar um feedback para o professor de forma contínua. Tem também conjunto de jogos de tabuleiros para a criança treinar com os amigos e brincar e ser lúdico, treinar vocabulário e sempre treinar essa leitura. Esse projeto só rapidamente foi aplicado em 5 escolas em Santo André em 2022. Tivemos resultado positivo, ou seja, o grupo que jogou o Calulu mostrou uma melhora no desempenho, além do grupo controle. Mas estamos atualmente brigando um pouquinho com o sistema e tentando entrar de novo na escola pública, porque acreditamos que é justamente o que a neurociência traz de evidências pode servir para a pedagogia, né? Pode servir para a educação. A gente pode trabalhar junto e ajudar, beneficiar as crianças nesse campo que é campo da leitura. Gente, obrigada. Com isso eu vou terminar a minha apresentação. Estamos correndo um pouquinho contra o tempo. Vou convidar vocês a colocarem dúvidas ou perguntas no bate-papo. Talvez no final vamos ter tempo para responder. E agradeço pela atenção e convido a professora Tereza a ter sua fala. A palavra é com você, Tereza. Oi, boa noite a todos. Estou muito contente, muito feliz por esse convite da professora Caterina e dos alunos da neurociência que estão organizando esse evento, que é um evento muito importante, né, para discutir um pouco os avanços da neurociência e as relações que as nossas pesquisas, que as pesquisas dos neurocientistas têm a ver com como elas se relacionam, né, com a comunidade.
Eu vou falar aqui bom, primeiro vou me apresentar, né, para os que não me conhecem. Eu sou professora da UFABC, professora associada. Fundei, junto com a Caterina, o GELC, né, que é o Grupo de Estudos em Neurociência da Linguagem e Cognição, onde a gente faz pesquisas, né, ao longo do ciclo vital, utilizando várias metodologias neurocientíficas para entender, né, o desenvolvimento da linguagem ao longo da vida, né, e as mudanças, né, na linguagem, na cognição, né, devido a trajetórias não típicas do desenvolvimento, tanto na criança, no adulto e no idoso. Eu vou trazer aqui um tema um pouco que está associado, né, com a educação, mas eu vou trazer aqui uma outra perspectiva, vou falar um pouco da outra ponta do envelhecimento, né, vou falar da outra ponta do desenvolvimento, que é o envelhecimento cognitivo. Então, acho que vocês já devem estar vendo a minha tela. Estamos sim. Sim, né? Ok. Então, eu vou trazer aqui, vou falar um pouco sobre um programa que vai fazer 10 anos agora, né? Começou em 2014, que é o Ativamente, né? E é um programa que é desenvolvido para a comunidade idosa, né? Para as pessoas idosas da região do ABC. A gente fez esse programa por muitos anos, em vários formatos, né? E trabalhando diversas funções cognitivas. E a oferta, particularmente a oferta que eu vou tratar aqui, é uma oferta que a gente fez durante a pandemia, né? Que foi o Ativamente Palavra Ativa. Tá? Então, nessa abordagem, a gente fez nessa versão, a gente fez um programa de teleestimulação, né? Então, foi a primeira vez que o programa foi oferecido totalmente online, e a gente escolheu como foco a estimulação linguístico e cognitiva, tá? Para trabalhar para a prevenção de declínio cognitivo em pessoas idosas. Então, bom, não preciso dizer, acho que vocês todos estão cansados de ouvir, né, e de saber que a nossa população, que a população mundial está envelhecendo, né, e um dos impactos, isso é uma grande conquista, mas um dos impactos é que, ao mesmo tempo que a população envelhece, como a idade em si, o aumento da idade é um fator de risco para a demência, a gente vai ter cada vez mais pessoas na comunidade vivendo com demência, no mundo todo. E esse outro gráfico aqui mostra que essa mudança, né, que esse aumento de pessoas vivendo com demência vai ser maior, né, nos países de baixa e média renda, né, porque, na verdade, o envelhecimento, a gente vai ter uma mudança mais rápida, um aumento maior das pessoas, do aumento, né, de idade nessa população. Só que também a gente sabe que nem todo mundo envelhece igual, né? Então, as pesquisas, elas têm se debruçado sobre as várias trajetórias de envelhecimento, né? Então, se por um lado a gente tem, né, aquelas pessoas, né, que estão participando de pesquisas para a gente entender, né, os aspectos que levam ao super envelhecimento, né, que é aquela pessoa que ela tem um funcionamento cognitivo que está mais... ela tem um funcionamento cognitivo maior do que o esperado para a faixa etária dela, né? A gente tem, ao mesmo tempo que temos esses super agers, a gente também tem as pessoas que estão declinando, né? E, eventualmente, que vão ter demência, né? Que a demência é uma perda de funcionalidade nas atividades do dia a dia,
em função de mudanças, né, de processos neurodegenerativos no cérebro. E aqui no meio a gente tem o envelhecimento típico, né? Então, a gente está tentando, né, as pesquisas em neurociências tentam entender o que faz, o que explica essas diferenças, né, no processo de envelhecimento. E um dos fatores, né, que é bastante estudado é a reserva cognitiva. Então, o que é essa reserva cognitiva, né? Então, essa reserva cognitiva é uma característica individual, né? Ela tem sido explicada como um moderador, né, entre a situação de patologia e o funcionamento real da pessoa, né? O funcionamento cognitivo da pessoa. Então, a gente sabe que essa reserva, né? Então, essas variações, né? Elas são explicadas por fatores genéticos, né? Mas também por uma série de experiências ambientais. Então, entre elas, né, a educação, a ocupação e a interação social e atividades de lazer, né? Então, sabendo que esses fatores ambientais e de estilo de vida podem contribuir como moderadores, né, entre as manifestações de uma situação patológica, a gente precisa pensar em como a gente poderia usar, né, esses aspectos para trazer um envelhecimento cognitivo melhor para essa população. Então, aqui, apenas deixando claro esse conceito, a questão, a reserva cognitiva, esse conceito vem sendo estudado há muitos anos, mas ele foi sistematizado por esse pesquisador da Universidade de Colômbia, que é o professor Stern, e não quer dizer que a pessoa não vai ter a doença, né? Então, o que a gente vê nesse gráfico é que a trajetória a manifestação cognitiva, ela pode ocorrer, né, em diferentes momentos, dependendo da reserva cognitiva que a pessoa tem. Então, aqui a gente tem, né, o aumento de neuropatologia de doença de Alzheimer, né, no cérebro, e a gente tem, né, aqui pessoas com alta reserva cognitiva, né? Então, assim, aqui essa linha vai mostrar quando ocorre a incidência de demência, né? E o que a gente vê é que pessoas com alta reserva cognitiva vão apresentar esses sintomas um pouco mais tarde do que pessoas com baixa reserva cognitiva. Então, na verdade, o aumento da reserva não vai evitar que a doença se manifeste no cérebro, mas vai se manifestar como uma maior capacidade do cérebro lidar, né, com esses processos patológicos, né? Então, dentro desse contexto, né, tem sido feito estudos, né, que procuram ver como é que a gente pode diminuir o risco das pessoas desenvolverem demência, né? A gente sabe que um fator de risco é o aumento da idade. Então, assim, todos os estudos mostram que pessoas mais velhas têm uma chance maior, têm uma prevalência maior na população, entre pessoas mais velhas tem uma prevalência maior de demência. Mas há uma série de fatores que podem reduzir esse risco, e esses fatores são potencialmente modificáveis, né? Então, fazendo um pouquinho a ponte, né, com que a Ana e a Caterina falaram, né, a gente tem aqui um fator super importante no começo da vida, que é a exposição à educação, né? Então, já no começo da vida, né, você pode ter 5% a menos de risco de desenvolver demência na vida adulta, só por ser exposto a possibilidades, possibilidades de educação, né, efetivas. E o que a gente vê é que realmente, em algumas populações, né, a gente está tendo resultado, né, está tendo dificuldade de atingir, né, uma qualidade educacional nos primeiros anos de vida e depois na trajetória escolar do indivíduo. Isso já, por si, aumenta, né, o risco dessa pessoa, no futuro, desenvolver demência.
Bom, eu vou falar aqui de estimulação cognitiva, né, como uma forma de tentar aumentar essa reserva cognitiva no envelhecimento, mas também como uma forma de prevenir o declínio cognitivo, tá? Então, essas iniciativas do programa Ativamente, né, do projeto Ativamente, elas visam também atuar aqui nesses fatores no final, né, no envelhecimento mesmo, no final da vida, que é diminuir o isolamento social também, né? E aqui também a gente tem alguns fatores, né, entre os fatores de risco, depressão, né? E a gente sabe que o isolamento social é um fator de risco também para a depressão, ou vice-versa, as pessoas deprimidas tendem a se isolar. Então, a gente está trabalhando, a gente vem por esses programas tentando prevenir, né, o declínio cognitivo. E o que eu queria trazer aqui rapidamente, né, que a gente fala de treino cognitivo, estimulação cognitiva, qual a diferença entre os dois? São termos que às vezes se usam de forma como sinônimos, né? Se usam como sinônimos, mas eles têm uma diferença, né? Que é o treino cognitivo, ele é personalizado, né? Ele é em grupos pequenos, ele é individual, e ele parte de uma avaliação neuropsicológica, de uma avaliação cognitiva mais detalhada, onde você vai criar, né, exercícios estruturados e graduados que podem focar em um domínio, como memória, ou em múltiplos domínios, mas que são exercícios, né, mais estruturados e graduados, tá? O treino cognitivo e a estimulação podem ser tanto para pessoas que têm alterações cognitivas ou sem alterações cognitivas, tá? Então, a gente pode usar o treino cognitivo para aumentar, né, tentar maximizar o funcionamento cognitivo, ou para tentar manter, né, ou atuar frente a algumas mudanças, nessa população. E já a estimulação cognitiva, ela geralmente é em grupos, e ela não é tão estruturada, não é tão individualizada, mas pode ser também focada em um ou mais domínios, tá? E também ela pode ser indicada para pessoas com alterações cognitivas, né? Então, no caso de pessoas que têm demência, que estão passando por um processo de declínio cognitivo, no início do quadro, geralmente se trabalha com treino cognitivo, né? Tentando focar, né, em algumas mudanças que estão acontecendo. E ao longo do processo, e principalmente nas fases mais avançadas, a gente trabalha mais com estimulação cognitiva para proporcionar, né, aumento de possibilidades da pessoa continuar participando e atuando, né, em atividades do dia a dia, apesar do comprometimento. Mas nas pessoas que não estão passando por quadro demencial, a gente trabalha com a estimulação cognitiva como forma de prevenção e também pensando em ampliar essa reserva cognitiva. Bom, quais são os desafios que a gente tem em relação ao treino e estimulação cognitiva? Então, um desafio é aumentar a abrangência da população, ter acesso a isso, né? Diminuir as barreiras geográficas, diminuir as barreiras de acessibilidade e o custo, tá? E o outro desafio, que é um desafio mais importante ainda, é fazer com que esses treinos que são realizados, essa estimulação que é realizada durante um período, ela tem algum impacto nas atividades do dia a dia. Quer dizer, a pessoa não melhora só nas atividades do treino, mas melhora no dia a dia ou transfere algumas habilidades para o dia a dia. Isso tem sido uma constante nos estudos de treino e estimulação cognitiva. Bom, então a gente propôs, né, na época da pandemia, a gente propôs motivados aí pelo contexto da pandemia, a gente propôs
essa estimulação cognitiva, linguístico-cognitiva online. Por que online, né? Então, como eu disse antes, para lidar com esse desafio, né, e tentar aproveitar esse avanço nas tecnologias de informação e comunicação para utilizar esses recursos e facilitar o acesso a esses programas. E aí, o porquê a linguagem, né? Então, assim, a maioria dos treinos acaba focando nas dificuldades, né, no que as pessoas têm como desafios, né? E a gente sabe que no envelhecimento, a maior queixa é a queixa de memória, né? Dificuldade aí para lembrar, né? De nomes, né? Então, assim, uma questão que sempre é trazida, né? Lembrar nomes, lembrar de lidar com várias informações ao mesmo tempo. Então, muitos dos treinos, eles acabam focando em resgate, em atividades que você tem que resgatar da sua memória informações, ou dividir a sua atenção entre vários aspectos, né? Dividir a sua atenção, então fazer tarefas onde você tem que dividir, né? Dividir a sua atenção e acelerar, né? o seu processamento cognitivo. Mas, assim, a linguagem, ela é uma função que acaba ficando um pouco mais estável no envelhecimento típico, comparado com essas duas outras habilidades, né? E a linguagem, pelo seu uso cotidiano, talvez seja uma estratégia que possa ter efeitos de transferência, né? Ter essa generalização para atividades do dia a dia. Então, assim, a ideia de trabalhar com a linguagem é a complexidade da linguagem, né? E quando a gente usa a linguagem, a gente acaba utilizando todas as outras funções cognitivas, e também a falta de pesquisas de treinos específicos para a linguagem e verificar se esses efeitos de transferência são maiores do que os treinos dirigidos a outras funções. E aí, um outro aspecto é que a gente tem vários estudos mostrando que a linguagem, por exemplo, hábitos de leitura e escrita, tem vários estudos mostrando que isso, aprender outras línguas, que isso pode promover a reserva cognitiva. Então, assim, já tem surgido, são poucos, mas tem surgido alguns trabalhos, né? Então, aqui acho que todo mundo conhece o Duolingo, né? Então, aqui esses pesquisadores tentaram ver se será que aprender uma outra língua pode ter o mesmo efeito do que fazer um treinamento, um brain training, né? E esse estudo, eles mostraram que sim, que pelo menos em relação às funções executivas, essa atividade de aprender uma outra língua teve efeitos parecidos, né? E assim como esse estudo, a gente tem outros estudos dirigidos à população que está passando por algum declínio cognitivo. Então, mostrando aqui, né, como eu disse, a gente está vendo, né, que com o aumento da idade, nosso funcionamento cognitivo vai mudando e algumas funções vão decair, né? Então, a gente tem aqui, né, memória de longo prazo, a gente tem aqui memória operacional, memória de trabalho, que envolve estar lidando com várias informações ao mesmo tempo, e velocidade de processamento. Então, tudo isso vai declinando. Por outro lado, conhecimento de mundo, conhecimento de palavras, né? Alguns aspectos da linguagem, eles se mantêm bastante estáveis. Então, por que não trabalhar, não usar esse aspecto que está mais preservado para estimular essas outras funções cognitivas, tá? Então, eu vou brevemente falar, pelo avanço aí da hora, vou falar como é que foi esse nosso programa, né? Como é que a gente implementou e quais foram os resultados, né, desse programa de estimulação. Então, o Ativamente Palavra Ativa, ele é um desdobramento do Ativamente. Ele foi realizado de forma multicêntrica, envolveu a PUC Rio Grande do Sul, PUC Rio também, né? E o nosso objetivo era investigar os efeitos da estimulação linguístico-cognitiva nas funções cognitivas gerais, memória, atenção e função cognitiva. Então, assim, como é que aconteceu? A gente divulgou, né, esse programa, teve várias questões, né, que a gente teve que lidar com os aspectos éticos, aspectos de confidencialidade, né, tudo isso que a gente tem que lidar normalmente nas pesquisas. E aí a gente, durante essa fase, né, de recrutamento das pessoas e de
obtenção aí de consentimento para participar dessa pesquisa, a gente propôs uma roda de conversa de educação e envelhecimento para, enfim, explicar, né, como é que esse programa ia acontecer e também trazer um pouco de informações sobre o envelhecimento. Aí depois a gente fez um pré-teste, na verdade durante, né, quando isso estava acontecendo, a gente fez o pré-teste individual, né, as pessoas fizeram uma avaliação cognitiva, fizeram uma semana de treino para aprender a tecnologia do programa, 3 semanas de estimulação cognitiva diariamente e um pós-teste. As atividades que a gente desenvolveu, elas foram no nível da palavra, da frase e do texto, elas tiveram gamificação e o treino era um treino de curta duração, né, feito diariamente, de segunda a sexta, né, mas que no máximo a pessoa ficaria fazendo esse treino 20 minutos por dia, tá? Isso no máximo. E aí elas eram disponibilizadas na plataforma Moodle, né, que foi o recurso que a gente usou naquela época. Agora a gente já está montando para fazer num aplicativo de celular, né, para também disponibilizar isso de uma forma mais abrangente, mais fácil. E o que teve de diferencial? Puxa, mas tem tanto joguinho online, né? O que teve de diferencial? A questão dos treinos cognitivos online, computadorizados, é que não tem uma adesão, nem todas as pessoas aderem, né, a esses programas, nem todas as pessoas têm motivação para fazer, né, para aderir a essas atividades. Então, o que o nosso programa trouxe, né, como proposta, foi um suporte e acompanhamento individualizado por tutores. Então, a gente montou uma equipe de estudantes, né, dessas 3 universidades, e cada um desses alunos dava suporte e acompanhamento para essas pessoas em relação às dificuldades técnicas, tá? Por quê? Porque a gente sabe que entre essa população as pessoas tiveram menos acesso, né, às tecnologias digitais e elas às vezes ficam assustadas de lidar com programas e com dispositivos que requeram o uso dessa tecnologia. E a gente também tinha um grupo de WhatsApp, que não era assim, um grupo de conversas no WhatsApp, mas era um grupo de suporte, onde todos estavam inseridos. E, então, a gente com isso, né, com a roda de conversas, os tutores, a gente conseguiu fazer um programa online, né, uma teleestimulação, que ela teve momentos síncronos e momentos assíncronos. Então, aqui só mostrando, né, a equipe, então a gente teve aqui professores da UFABC que falaram nas suas áreas de especialidade, né, e foram super importantes, né, para a gente atrair primeiro esse público para vir conversar com a gente e vir participar do nosso programa. Aqui um pouco a cara dos nossos encontros síncronos. E aqui a equipe, né, as coordenadoras, né, em cada instituição e a equipe de tutores que participou daquela edição. Então, a gente teve uma parte aí de adaptar, né, os testes que a gente costuma fazer frente individualmente, adaptar esses testes para serem aplicados online. A gente fez essa adaptação, né, via compartilhamento de tela no Zoom, né, e a gente também usou uma ferramenta, que é o SciToolKit, para poder avaliar tempos de resposta, e algumas outras habilidades. E o Google Forms para os questionários. Aqui a cara do projeto, né, como é que ele foi implementado no Moodle, né? Então, as pessoas tinham ali as atividades do dia, cada dia aparecia uma atividade, e eles tinham 4 atividades, 4 ou 5 atividades, dependendo do dia, 2 no nível da palavra, 2 no nível da sentença e 1 no nível do texto. E para cada atividade, né, a gente pediu para eles avaliarem se eles acharam a tarefa fácil, difícil, e se eles gostaram ou não da atividade. Então, aqui só alguns exemplos das atividades que a gente fez, né? Então, no nível da palavra, né? Então, eles tinham que acessar rapidamente palavras,
A gente tinha muitas atividades no nível da palavra tinham um tempo para a gente tentar, pelo menos, deixar o desafio maior. Então, a gente falava para as pessoas para elas tentarem fazer no menor tempo possível, né? Então, aqui uma série de atividades. Então, por exemplo, aqui colocar os dias da semana em ordem alfabética inversa. Então, fazer isso o mais rápido possível. Aqui as pessoas tinham que procurar palavras que rimavam, né? Então, a gente estava trabalhando tanto na questão da memória de trabalho, né? Manipular informações mentalmente, quanto atividades de vocabulário e atividades que levavam em conta a parte fonológica, a parte do processamento fonológico. No nível da sentença, a gente usou, né, frases complexas, né? Então, frases que tinham certas ambiguidades, né? Então, por exemplo, vou levar meu cachorro para passear de máscara, né? Então, assim, aqui a gente explicava, né, que dava um pouquinho o contexto dessas ambiguidades, e as pessoas tinham que fazer exercícios assim. O médico disse à enfermeira que era competente e ela agradeceu o elogio. Quem era competente? O médico e a enfermeira. Então, as pessoas também tinham que fazer esse tipo de exercício e com tempo, com controle de tempo. E no nível discursivo, né, elas tinham atividades de close, né, então elas tinham que completar, né, com algumas palavras, mantendo o sentido do texto, e em alguns casos, elas tinham um texto para ler e perguntas sobre esse texto. Agora, o importante é falar assim, se eu tenho que responder perguntas, eu tenho que memorizar o texto? Não tinha nenhuma atividade que era para a pessoa lembrar, resgatar informações. Todas as informações estavam ali disponíveis e a pessoa tinha que realmente só trabalhar com a linguagem, não tinha que memorizar, né, resgatar em longo prazo nenhuma tarefa, tá? Bom, então vou contar muito rapidamente, que nós estamos super passados da hora. A gente teve 181 pré-inscrições, né, quando a gente começou a divulgar as rodas de conversa. Dessas 181, 74 efetivamente se inscreveram no programa e 58 terminaram o programa com 75% completando 75% das atividades, tá? Então, a gente vê, né, que a gente teve uma boa adesão, mas a gente tem uma perda grande. A maioria dessas perdas que a gente teve foram em relação à questão da tecnologia em si. Então, porque a gente fez o programa no computador ou iPad, né? E muitas das pessoas só tinham um celular para fazer o programa. Então, isso acabou restringindo esse acesso, tá? Então, aqui algumas das características dessa população. Então, pessoas eram pessoas que tinham um nível de funcionamento cognitivo alto. Em termos de educação, tá? A maioria, 70%, tinha nível superior e pós-graduação. Não eram, a gente tinha 50, a gente perguntou estado civil para ver se a gente tinha pessoas que estavam mais solitárias ou não, qual seria motivador, mas a gente teve, assim, a maioria das pessoas que realizaram, né, elas uma grande parte delas era casada, né, vivia com o seu cônjuge, e nível socioeconômico, a maioria B, né? Mas a gente também teve algumas pessoas de outras, de nível socioeconômico um pouco mais baixo. Bom, os resultados, né? Então, o programa foi viável e teve uma boa aceitabilidade, né? Então, quando a gente faz essa investigação de se funciona ou não, a gente primeiro olha a viabilidade. Então, esse estudo, a gente coloca ele como um estudo de viabilidade. Então, o estudo foi viável, a gente teve 78% da amostra que começou o programa terminando, né? E a gente tinha 15 sessões e as pessoas efetivamente, né, em média, fizeram 11 sessões. Aqui a gente falou, né, da questão da tecnologia. Em relação ao feedback, 73% das atividades foram classificadas no nível fácil intermediário e 27% difícil, e 81% foram muito agradáveis e outras neutras.
Satisfação geral, né? A gente teve pessoas, a maioria muito satisfeitos ou satisfeitos com a experiência, e um participante não gostou da experiência de fazer online. Então, assim, em termos de feedback, eles se sentiram empoderados, né, no sentido de usar a tecnologia, tinham muito medo da tecnologia, mas com acesso ao tutor, isso ajudou. Apesar de ser online, eles tinham essa sensação de pertencer a um grupo, por a gente ter, né, algumas atividades síncronas e esse grupo de WhatsApp. E em termos de melhorias, né, alguns aspectos de visualização, a imagem muito pequena, e que gostariam de uma duração maior e mais atividades síncronas. Em termos dos resultados na cognição, o que a gente viu foi uma melhora nas atividades de memória, nas atividades envolvendo acesso lexical rápido, né? Então, você lembrar de algumas palavras, então, isso mostrando um pouco de velocidade, aumento da velocidade de processamento das informações. E em tarefas de compreensão da linguagem, também a gente teve um aumento de velocidade, as pessoas foram mais rápidas para responder, tá? Então, assim, apesar da gente não ter trabalhado com memória, a gente observou uma melhora na memória. Claro que a gente tem que olhar isso com cuidado, porque são pessoas que fizeram, né, esses testes antes e depois, no período muito curto, podem ter aprendido também um pouco dos testes, mas em termos de viabilidade e sinalização de resultado, parece que a gente teve um resultado positivo. E assim, né, então a gente tem alguns desafios que a gente tem trabalhado, né, que é aumentar, né, a abrangência, né, disponibilizando esse tipo de treinamento para celular, aumentar a duração, né, do programa e tentar investigar, né, com neuroimagem, a gente já tem um projeto para investigar quanto essas mudanças se refletem em relação à conectividade funcional cerebral, tá? Então, agradeço aí a participação de vocês até esse momento, e aqui está o meu contato. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Teresa. Nós passamos da hora, foi maravilhoso. Vamos ter tempo para uma pergunta cada um, ou podemos fazer uma pergunta cada um? O que vocês acham? Sim, Então, tranquilo. sim, tá bom. Então vamos começar. Vamos começar com você, Ana Luísa. Temos aqui a pergunta da Kátia Silani. Ela está falando o seguinte: sabemos que o cérebro é plástico e que mudanças qualitativas são permitidas para a adaptação imediata da aprendizagem. No entanto, temos alunos que, mesmo com todos os estímulos, não apresentam um retorno mínimo esperado. O que devemos fazer nesses casos? Poderia ser um sinal de déficit de atenção, tendo a necessidade de um apoio de especialista? Bem, a gente sabe que isso, de fato, acontece na realidade. Agora, para que a gente possa saber exatamente qual a melhor intervenção, a gente precisaria conhecer com um pouco mais de detalhes do que se trata, porque uma criança pode, de alguma forma, estar não correspondendo, né, à expectativa de aprendizagem naquela determinada etapa que ela está vivenciando na escola, por vários motivos. Pode ser, de fato, déficit de atenção, dificulta, mas pode ser uma criança que tenha um transtorno do espectro autista, pode ser uma criança que tem uma deficiência cerebral, né? Enfim, são inúmeras possibilidades. Eu diria que, independente da dificuldade dessa criança, eu sempre digo que algo fundamental é a gente garantir que essa criança não perca a confiança na sua capacidade de aprender. Eu diria que isso é o ponto mais importante. E isso a gente vê muito claramente. Às vezes a gente vê crianças que têm uma dificuldade muito maior e que elas avançam muito mais do que aquelas que têm dificuldades até menores, limitações menores, mas acabam ficando muito mais para trás
porque não tem ali um estímulo, uma família ou um grupo de professores que acredita nessa criança e faz com que ela, de fato, avance em toda a sua potencialidade. Eu sempre parto do princípio que toda criança, todo adolescente, né, todo, eu diria, ser humano, né, está apto para aprender. Agora, dependendo da sua dificuldade, dependendo ali do quadro que ele possa ter, isso vai gerar algum tipo de dificuldade, mas ele pode responder dentro das suas limitações de uma forma muito interessante. Isso vai depender demais das interações que ele tiver, dos estímulos que ele tiver para poder, né? Eu costumo dizer que mais importante do que conhecer é reconhecer. Né? Reconhecer que a gente sabe, que a gente é capaz, que a gente pode ir além. Quando não há esse reconhecimento, tudo fica mais difícil. Então, eu diria que é esse caminho. Muito obrigada, Ana. Vou fazer a pergunta para a Teresa, é da pergunta da Juliana. Então, há algum estudo ou abordagem que relaciona a perda da reserva cognitiva ou dificuldade de estimulação cognitiva a partir do excesso de telas e mediações tecnodigitais? Faço essa pergunta pois temos uma parcela do campo educacional que estimula o uso constante de telas e recursos audiovisuais nos processos de aprendizagem. Contudo, também há estudos que relacionam essa relação excessiva com prejuízos cognitivos. Como a professora pensa esse aspecto a partir da sua pesquisa? Muito importante pergunta, né? Muito legal essa pergunta. Eu acho que eu vou falar de uma forma abrangente, tá? Porque eu acho que isso aí tá todo, é uma discussão tanto para a criança quanto para os adultos e para os idosos, né? A questão da tecnologia. Em termos das crianças, tem um estudo muito interessante que fala um pouco de jogar no iPad, que eu acho que é um desespero, né, das mães, né, as crianças ficarem lá jogando o dia todo e tal, que não conseguir tirar as crianças da tela. Mas o que esse estudo, na verdade, ele procurava verificar, né, que áreas, né, que estavam, como é que estava a ativação, né, um estudo de neurociência tentando ver a comparação, né, de crianças brincando com brinquedos, com bonecas, né, e crianças brincando com tela. E assim, óbvio, né, a criança brincando com brinquedos, né, sozinha, ela ativava, né, algumas áreas importantes de empatia, né, relacionadas com a empatia, tal, porque ela podia fazer jogos de papéis e jogar com aquelas bonecas e tal. E a criança brincando sozinha com o iPad, essa ativação tinha sido menor. Mas o que a pesquisa mostrou é que crianças brincando juntas com um iPad, essa ativação era muito semelhante. Então, eu acho que assim, o que é interessante da neurociência é a gente tentar não generalizar, a gente ser crítico mesmo em relação aos resultados, porque então, assim, nós vamos banir a tecnologia? Não vamos banir a tecnologia. Nós temos que ver, né, o uso da tecnologia a nosso favor, né? Então, a gente sabe que no envelhecimento, então, assim, em relação à criança, né, o que a gente vê é que brincar, né, com um iPad, mas se estão brincando juntas, as crianças acabam também, né, tendo benefícios aí de brincar. Então, o problema não é o iPad em si, o problema é o isolamento, a passividade, né, do tipo de brincadeira que ela faz com aquele instrumento. Então, dos idosos eu digo a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia pode proporcionar um isolamento social, né? Então a pessoa preferir ficar recebendo informações de forma passiva, isso vai aumentar o declínio cognitivo, né? Porque, assim, um dos maiores estímulos que a gente tem é essa socialização, por isso que a gente pensa na linguagem, né? A gente tem que, o uso da linguagem, né? Conversar com pessoas, participar de grupos, isso tem se mostrado um aspecto importante para a gente manter a nossa cognição. Então, assim, a questão da tecnologia é a gente usar ela a nosso favor, né? Então, pensar em formas como a gente possa usar a tecnologia, né, alinhado com o que a gente sabe do funcionamento do cérebro para promover saúde, né, na criança, no adulto e no idoso. Então, assim, o que eu acho é que a gente tem que ter esse olhar, né,
não só dos aspectos de como a tecnologia pode prejudicar, mas a gente também tem que ter esse olhar de como a gente pode usar a nosso favor. E tem muitos aspectos que a tecnologia nos traz, possibilidades que a gente não conseguiria facilmente fazer sem uso desses recursos. Né? Então, acho que é isso. Eu vou me juntar à sua colocação, porque uma vez eu li algo muito curioso. Lá no começo do trem, quando os primeiros trens saíram pelas trilhas, alguns médicos falaram: isso vai ser terrível para o ser humano, porque a imagem passa muito rápido pela janela, e para a saúde mental isso vai dar problema, vai ter uma neurastenia, porque não somos feitos para ter uma imagem passando, né, campo visual, receber essa quantidade de estimulação. Bom, nós hoje em dia andamos de trem, né, diariamente, e nada disso aconteceu. E eu vejo muito uso de jogos e telas na mesma linha, é uma ferramenta. Né? Se a gente fizer um bom uso dessa ferramenta, ela vai servir a nosso benefício. Se a gente fizer um uso errado, isso pode nos prejudicar. Então, eu também muito penso nessa linha e muito falo nessa linha para, em vez de a gente fugir dessa ferramenta nas escolas, a gente fazer uso dela corretamente e ensinar as crianças qual é a atitude correta frente às telas, né? Qual é o tempo de uso, quais são os cuidados mesmo de saúde que a criança tem que tomar. Muito bem, precisamos terminar, mas tem aqui uma última colocação que acho que é interessante a gente fazer. Tem uma pergunta que foi direcionada para mim e que pergunta sobre se, no caso de adultos, né, mudanças do cérebro de adultos, se a gente poderia pensar sobre os diferentes métodos de alfabetização, porque se sabe que, por exemplo, a pedagogia freiriana é substancialmente efetiva para adultos, mas algumas abordagens cognitivas não são, ou seja, o método, o modo de ensino pode influenciar na aprendizagem? Essa é a pergunta. E essa pergunta ela é muito relevante, ela é muito importante, né? Porque a gente vê, e o tempo todo fala-se sobre guerras de métodos e qual é o método melhor. E nós estamos fazendo uma pesquisa em conjunto com o SESI, né, Ana Luísa? É uma pesquisa inédita. Justamente vamos buscar evidências sobre como esses adultos que estão em fase de alfabetização aprendem. E o SESI abriu a porta e é nosso parceiro nessa pesquisa. E sem a pesquisa, sem as evidências, a gente não consegue responder à pergunta que foi feita. Provavelmente, todos os métodos trazem algum benefício, mas é um quebra-cabeça e a nossa ideia é descobrir justamente quais são as habilidades e quais são as modificações que a junção de métodos ou um método pode providenciar ou fornecer para esses adultos que estão em processo de alfabetização. Ana, você quer comentar rapidamente? A gente está muito feliz de contribuir com essa pesquisa, né? O SESI tem uma tradição no trabalho com jovens e adultos já há bastante tempo. De fato, a gente trabalha numa perspectiva freiriana, a gente entende que esse adulto, a gente não pode tratá-lo como se ele fosse uma criança, a gente precisa partir do contexto dele, da história de vida dele, aquilo que ele já aprendeu, porque isso favorece processos de constituição de sentido, mas isso não significa, eu acho que essa guerra dos métodos, o problema é que é sempre assim, ou isso ou aquilo, né? Porque a escrita ela tem a sua lógica, né? Ela tem os seus grafemas e os seus fonemas, tudo isso tem que ser apropriado e muito bem apropriado também para que esse adulto possa aprender. Mas eu não quero me estender por conta do tempo, mas assim, a gente está muito feliz e a gente entende o ineditismo dessa pesquisa e a importância de ver pela primeira vez, de fato, como é que esse cérebro deste adulto se movimenta a partir do processo de alfabetização. A gente sabe que essas pessoas que não se alfabetizam, elas ficam ali com um conjunto de prejuízos, né? Inclusive na própria memória de trabalho, porque a leitura, como o cérebro é conexionista, quando você aprende a ler e escrever, você potencializa
um conjunto de funções mentais. Então, tudo isso agora a gente vai poder ver, e a gente quer muito, né, que, enfim, de tempos em tempos a gente possa ir comunicando, principalmente esse grupo que está aqui, que acompanha aí a professora Caterina, enfim, possa acompanhar um pouco também do que a gente, as conquistas que a gente está fazendo nessa pesquisa. E, Caterina, se você me autorizar, antes da gente encerrar, eu queria só mostrar o QR Code, onde as pessoas podem baixar deixa eu projetar aqui esta... Ai, não estou conseguindo projetar. Aí, já? Uhum. Pode, agora. Uhum. Pronto. E isso é muito bom. Ana, aqui... Não estou conseguindo, Caterina, não estou conseguindo. Não? Ah, peraí. Tentar agora? Acho que agora... Agora vai. Pronto, agora vai. Pode, mas, Caterina, você pode complementar. Você estava falando? Não foi a apresentação? Sim, é porque eu tenho de lá na minha tela, né? Eu tenho de lá na minha Isso, tela. estamos vendo sua apresentação, só abrir. Agora do slide atual. Pronto. Esse é o QR Code. Clicando nesse QR Code, você vai entrar no site. Nesse site, você vai encontrar 5 infográficos. Eu trouxe 2 exemplos aqui. O primeiro é como o cérebro aprende, os caminhos da aprendizagem, e o outro são os 12 princípios da neurociência para uma aprendizagem mais efetiva. Mas, ao total, são 5 QR Codes, e quando você entrar por esse QR Code lá no site, você vai ver que tem uma setinha. Então, você entra no infográfico, tem uma setinha, você faz o download, aí você aperta a setinha da direita e vai avançando para os outros infográficos, e depois você pode fazer, né, o download dos 5 infográficos, que estão no livro também. Quem baixou no livro vai ter, mas aqui é uma versão, a gente fez um design diferente, colorido, para, né, favorecer, especialmente para o professor, se apropriar desse conhecimento. Mas é isso, então já posso... Muito bom. Muito obrigada, Ana. Vamos então finalizando. A nossa colega Paula Tiba, do curso de Neurociências, ela colocou uma observação no bate-papo que é muito importante. É muito difícil a neurociência ser ainda amplamente aceita na educação, e a gente está batalhando na UFABC pela abertura de um curso de pedagogia que tenha esse viés, que tenha esse olhar, que na verdade seja capaz de juntar vários olhares interdisciplinares e neurociência entre eles. Mas não é nada fácil, a gente recebe ainda muita tapa na cara, então é muito bom ter parceiros, né, de diferentes instituições que já conseguiram fazer essa transformação, que estão pensando diferente e que estão abertos a trabalhar em conjunto, né, Teresa, em todas as faixas etárias, inclusive. Então, muito obrigada por hoje, foi muito legal esse encontro, acho que aproveitamos bastante, e eu só faço o convite, deixei site no bate-papo, deixei meu e-mail, quem gostaria dessa gravação, quem gostaria de ver outras palestras do nosso encontro sobre cérebro e cognição, acessam o site, e muito obrigada, e agradeço a presença de todos, obrigada Ana Luísa, obrigada Teresa, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada a todos.